Olá, amigos e amigas do canal Turquia e eu. Sejam todos bem-vindos a mais uma live descontraída para bater papo descontraído. Porém, vou ser bem sincero, hoje eu não quero falar de política. Quero falar de outro assunto. Hoje, quarta-feira de cinzas, já passou a muvuca do carnaval, a bagunça. Agora todo mundo revendo as suas contas, pagando as suas contas. Um dia muito agradável, uma noite muito agradável, após uma semana com temperatura acima de 30 graus aqui no sul do Brasil, Criciúma, com sensação de mais de 40. Teve dia que o termômetro marcou 39 graus e hoje tá aqui esse ventinho, ó, fresquinho, bom para fazer caminhada, para dar volta. E eu tô aqui um dos pontos mais altos do bairro onde eu moro. De fundo ali vocês estão vendo é a lua, que por sinal tá muito linda. Ó. E ali é um pedaço da cidade. Rian Martins, boa noite, amigo, seja bem-vindo. De que cidade você está acompanhando essa live? Como é que está o clima aí na tua cidade? Tá muito calor igual aqui no sul? Que dizem que na região do Rio Grande do Sul, que é vizinho aqui de Santa Catarina, a temperatura lá não tá muito diferente daqui, mas tá pior. Teve um dia que chegou a 40 graus com sensação de 70, uma coisa assim. E realmente o Rio Grande do Sul, eu já estive lá em Porto Alegre e é uma cidade muito quente, porém também é igual Santa Catarina, frio e muito quente. Bom dia, NL. Bom dia, ó. Boa noite, seja bem-vindo, galera. Quem ainda não é inscrito aí no canal, de repente tá acompanhando aqui pela primeira vez, não se esqueça aí de se inscrever, tem bastante conteúdo aqui, eu falo de tudo um pouco, mas como eu falei no início dessa live, eu não quero falar de política, porque eu já tô cansada da política. E não esqueça também de deixar aí registrado o seu like, participa aí nos comentários, participa também no chat. Ingrid Santos, seja bem-vinda, amiga. É a primeira vez que você participa aqui na live, né? Oi, sou sua fã mesmo. Obrigado, querida. Seja bem-vinda. Espero corresponder à expectativa de vocês na questão aí de conteúdo. Doutorados, Mato Grosso, né? Mato Grosso também aí, pelo que eu sei, é um estado bem quente, né? É quase parecido também com Brasília, que é muito quente. KB Ninja, oi, manda um salve. Seja bem-vindo, amigo. Bom ter vocês por aqui. Carlos Silva, oi, boa noite, São Paulo. Seja bem-vindo, Carlos, seja bem-vindo, Flávio, seja bem-vindo, Veni Campos. Se ainda não é inscrito aí, galera, aproveita esse momento e se inscrevam. Fleck Edits, o Pão Delta Script, oi, boa noite, seja bem-vindo. O que tem de novo aí, galera? Menos política, por favor.
porque quase em todas as lives eu falo que eu não vou falar de política e acaba entrando aí no assunto, mas hoje, com exceção dos outros dias, eu não quero falar sobre política. Eu tô cansadinha de política. Acredito que nós brasileiros estamos cansados de política, né? Nós estamos esperando aí um milagre. E enquanto esse milagre não vem, a gente vai tocando a vida da forma que é possível. Nunca desistir e nem perder as esperanças por um dia melhor que ele um dia vem. Obrigada, amigo. Dá uma maratonada aí nos vídeos, tem bastante conteúdo, tem bastante live, tem bastante short. Se vocês quiserem também e puderem compartilhar aí na rede social de vocês para ajudar o canal aqui da amiga a crescer, eu agradeço. Serão todos muito bem-vindos. Então, qual é a nova aí, gente? O que vocês têm de bom para falar? Como é que está a vida? Qual é a perspectiva de vida de vocês? Né? O que vocês esperam para os próximos meses aí de 2025? Tanto na vida pessoal quanto profissional, né? Porque a gente tem que viver. Não pode deixar a peteca cair. Olha, de fundo, esse ponto aqui, eu gosto porque assim, me dá uma visão ali da cidade, né? Não chega a ser toda Criciúma, porque Criciúma não se resume só nisso. E na verdade ali nem é o centro também, o centro ele já está um pouco distante daqui, a uns 20 minutos. Mas é do bairro daqui onde eu moro, né? Que é uma paisagem que eu gosto, principalmente assim para você vir, ficar contemplando a natureza, ficar mais zen, pensando em menos coisas ruins e procurando pensar mais nas coisas boas, porque se a gente for ficar só com pensamento ruim, a gente não sai nem da cama, né? E hoje, por incrível que pareça, é um dia assim atípico para mim, porque o corpo tá cansado, a mente tá cansada, bem complicadinho hoje. Acho que consequência também do fato de acordar muito cedo para ir para o trabalho. Levanto 5 horas para poder me arrumar, para poder pegar o ônibus, para poder chegar na empresa antes das 7, porque tem que abrir. Abre às 7, mas tem todo um processo que você faz antes de abrir os portões para recepcionar os clientes, né? Então, aí você acaba indo dormindo muito tarde e aí na empresa você não pode fazer corpo mole, porque a empresa não tem nada a ver como foi a tua noite, né, como foi teu dia de ontem. Então você tem que chegar lá e arregaçar as mangas e mostrar serviço. E daí quando a gente chega em casa, né, ainda mais nesse baita calor aí de 35 graus, que hoje foi mais um dia quente aqui em Criciúma. E assim, você sai do trabalho com esse calor, você não vê a hora de chegar em casa, tomar aquele banho frio, tirar sapato dos pés, andar com os pés descalços. E às vezes você não quer nada a não ser chegar, deitar e descansar um pouco as pernas, descansar a cabeça, né? Porque a gente não trabalha só com o corpo, trabalha com a mente também. E por isso que é importante você tirar esse tempo para você descansar, porque senão o corpo não é máquina, não aguenta, né? Tem uma hora que você acaba aí sofrendo as consequências dos cansaços, né? Então a gente tem que sempre revigorar aí a saúde, buscar força que às vezes não tem, a vontade é que você de ficar em casa deitado e vendo o dia passar, só que aí tem as contas para pagar e você não pode, então é difícil, galera. Isso é quase que um desabafo. Não sei como é que tá a vida de vocês aí,
nesse início de ano, né, que a gente já está agora em março. Logo, logo acaba o ano de 2025, porque o ano está passando muito rápido. Então, mas eu acredito que está difícil para todo mundo, né? Não só aqui no Brasil, como em várias partes do mundo, cada um enfrentando seus problemas, cada um com as suas esperanças de dias melhores, cada um com expectativa em político A, político B, com uma solução do país. Na verdade, a gente só tem que buscar a única solução para tudo. É somente naquele que pode mudar todas as circunstâncias, que é Deus, né? Buscar força nele, porque se não for ele, a gente não consegue ficar de pé. Então é bem complicado. Vai participando aí, gente, no chat. Não me deixam falando sozinho. Puxa assunto aí. A gente tem acompanhado aí pelas notícias, né, o que tem acontecido aí pelo mundo afora. A gente sabe que realmente a vida não está fácil para ninguém, independente do país, independente do território que você está, não está fácil para ninguém, cada um com as suas lutas, cada um com suas batalhas. Mas assim, ó, a gente não pode focar, né, nisso. A gente não pode focar os nossos olhos e a nossa atenção completamente nas coisas ruins que estão acontecendo no mundo. Eu acho que talvez sobre isso que eu quero falar hoje. Porque imagina só, por exemplo, eu tenho Twitter. O Twitter, como todo mundo sabe, é uma rede que assim, a cada segundo é uma notícia nova, né? E infelizmente só notícia ruim. É tipo assim, eu vou desligar a televisão porque a televisão só tem notícia ruim. Mas as redes sociais também não estão longe disso, né? Até porque tem que tratar a verdade realmente de fato como ela é, né? Tem que manter o mundo atualizado no que de fato está acontecendo. Então, mas imagina só, se você passa o dia inteiro acompanhando só notícia ruim, seja na televisão, seja numa rede social, quando chega à noite, a tua cabeça, o teu corpo tá ali quebrado, entendeu? Porque é muita carga negativa, é muita coisa negativa, são muitas pessoas enfrentando seus diversos tipos de problemas, seja na família, seja na saúde, seja na vida profissional, financeira. Então imagina só, um ser humano enfrentando vários problemas em todas as áreas, né? Eu acredito que é difícil para essa pessoa se manter de pé, de ter um pouco de ânimo para levantar e todo dia ir à luta, né? Para ganhar pelo menos o seu pão de cada dia. Mas assim, se a gente deixar a peteca cair, se a gente deixar ser consumido pelas notícias ruins, só por tragédia, só por luta, o ser humano ele vai definhando, né? Ele vai, sei lá, vai cansando de tudo. Se não tomar cuidado, entra numa depressão, entendeu? Porque ele não vê mais alegria em nada, não vê mais esperança em nada. Então isso é bem complicado. Tem pessoas aí pelo mundo que, assim, por não suportar as lutas diárias, as dificuldades da vida, o que elas estão buscando como solução? Tirar a própria vida, entendeu? Como essa semana, tinha uma seguidora minha ali do Twitter, que nos seguimos, né? Tinha bastante seguidores e acredito que estava enfrentando aí problemas com depressão. E ali, quando foi ontem, começaram a publicar que ela se foi, entendeu? Acredito que infelizmente não suportou as batalhas da vida e decidiu desistir da vida e tirou a própria vida. Então, assim, não é o primeiro caso também. E tem muitos mais casos que a gente não sabe, né? E isso, de certa forma, nos abala, porque, assim, a gente vê o perigo da rede social. Porque nem sempre todo mundo ali que está sorrindo, que está postando só alegria,
Às vezes é uma falsa alegria que ela está tentando esconder por trás de uma tela, né? E a gente nunca sabe como é que realmente aquela pessoa está. E são poucos que realmente se preocupam de procurar, assim, ter uma aproximação das pessoas para saber como é que está o dia dela, né? Porque a gente nunca sabe. Às vezes a pessoa está ali, tá postando só coisas boas, tá sempre ali sorrindo, mas quando sai dali da tela, só Deus sabe, né? Como que essa pessoa se encontra, como que ela realmente está. E às vezes é a pessoa que está precisando de ajuda. Não diga se ajuda no sentido de material, porque isso aí não é tão importante quanto a vida, mas está precisando de pelo menos um ombro para poder desabafar, né? Para poder dizer, olha, eu estou passando por diversos problemas e preciso de ajuda, eu preciso conversar, eu preciso que uma pessoa me oriente, entendeu? Então, sempre ter uma pessoa assim com uma palavra, não vou dizer palavra positiva, mas ter sempre uma palavra para o momento certo, na hora certa e para a pessoa certa, né? Sempre procurar ajudar a pessoa que está caída, está desanimada a se levantar. Porque assim, ó, se todos nós fizermos essa nossa parte, se todos nós buscarmos fazer essa parte de deixar de olhar só para nós mesmos, de ficar só focado nos nossos problemas, o problema é meu, a minha vida é assim, e dane-se o resto do mundo, não. Aí eu vou estar sendo egoísta, né? Sendo que muitas das vezes as nossas vidas, elas não estão completamente da forma que gostaríamos que estivesse, mas pelo menos está um pouquinho melhor, né? Então, o que custa, se eu estou com minha vida um pouco melhor, o que custa eu tentar ajudar o meu próximo a levantar ele, a emprestar o ombro para ele poder desabafar, porque às vezes não é fácil, às vezes a pessoa que é muito retraída, muito tímida, ou às vezes também não quer compartilhar os seus problemas, porque não quer mostrar realmente a realidade da vida, né? E isso acaba, de certa forma, prejudicando muito, é onde as pessoas vão entrando sem perceber numa depressão, até o ponto de tirar a própria vida, porque acha que a vida não faz mais sentido, né? E isso é uma coisa muito séria, porque assim, o único que tem o direito de tirar a vida é o mesmo que deu, né? No caso, só Deus tem o poder e a liberdade para poder tirar a vida. E se ele não tira, quem sou eu para tirar, né? Só que às vezes as lutas estão tão fortes, tão grandes, a pessoa vai desanimando um dia, outro dia, e ali perde o sentido, perde a vontade de viver, entendeu? Porque olha para todos os lados desse mundo, vê o quê? Só maldade, pessoas com corações ruins, pessoas que não querem o bem das pessoas, pessoas que pagam o mal com o mal, entendeu? Pessoas que não procuram dar uma palavra de esperança, de falar assim, olha, não desiste, olha, se precisar contar comigo, eu estou aqui, nem que seja para desabafar, eu vou te ouvir. E é isso que as pessoas estão precisando, principalmente depois aí dessa questão da pandemia. Tem muitas pessoas que ainda estão com consequências desse lockdown que sofreu o mundo, né? Pessoas que ficaram enfinadas dentro de casa por longo tempo e de repente agora que elas têm a liberdade para poder sair, para poder viver a sua vida social, mas assim, se tranca, né? Fica dentro de casa, não tem mais prazer não tem mais prazer de se socializar, né? E acaba ficando ali no mundinho dela. E ao invés de ajudar, isso só acaba prejudicando. Então, realmente, hoje eu praticamente assim, quando eu cheguei do trabalho, com o corpo cansado, a mente cansada, parecia assim que, sei lá, tava um negócio estranho, um peso que não é normal, né? Daí fui, deitei um pouco, falei assim, vou descansar meu corpo, né? Porque o meu corpo estava cansado, até mesmo por causa desse calor. Fui descansar um pouco, mas eu acabei tirando assim um meio cochilo, mas eu acho que o cansaço não é tanto físico. É mais cansaço assim da mente mesmo. De ver tanta coisa ruim acontecendo no mundo. E a gente não poder fazer nada, porque infelizmente
Nós não temos esse poder para mudar a circunstância, para mudar a vida, né? Se a gente tivesse, nossa, o mundo com certeza seria melhor. Mas eu tenho comigo uma coisa, que se eu estiver bem, se eu estiver em paz, se eu tiver uma saúde emocional boa, uma saúde psicológica boa, não me custa ajudar aquele que tem problema. Então, de certa forma, se eu estou bem, eu vou querer fazer as pessoas ao meu redor também ficarem bem, né? Agora, se eu estou mal, com certeza o que eu vou refletir para as pessoas que estão ao meu redor? Mal, coisa ruim, carga negativa, pessimismo, né? Então a gente tem que cuidar muito da nossa saúde física, da nossa saúde espiritual, da nossa saúde mental, né? Porque tudo acontece na mente do ser humano. É ali que rola todo e qualquer tipo de pensamento, pensamento bom, pensamento ruim. Então a gente tem que cuidar muito da nossa mente, né? Porque a mente comanda o resto do corpo, é o cérebro que comanda o resto do corpo. Então, isso é muito importante a gente cuidar da nossa saúde mental, porque se você não está bem, eu sempre falo para as pessoas, olha, a gente fala tanto de paz e a gente está buscando tanta paz em tantos lugares, em tantas pessoas, e na verdade a paz ela tem que morar dentro da gente. Então, a partir do momento que eu sinto paz dentro de mim, se eu estou bem comigo mesmo, é uma coisa assim, é uma consequência que eu não preciso me esforçar. As pessoas que estão ao meu redor, elas vão ser contagiadas por aquilo de bom que eu estou sentindo, né? Vão ser contagiadas por aquela paz, por aquela alegria. Mas se eu não estou bem dentro de mim, se eu não estou uma pessoa em paz comigo mesmo, por mais que eu me esforce para tentar passar um pouco de paz para essa pessoa, vai ser impossível, porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Então, se a gente tem paz, a gente vai dar paz. Mas se a gente não tem paz, se a gente está vivendo em guerra, a gente, consequentemente, vai passar para as outras pessoas também guerras, né? Então, eu acho que, assim, antes da gente querer mudar o mundo, a gente tem que primeiro procurar mudar nós mesmos. Porque se a gente começar por nós mesmos, de forma individual, começa a mudar as pessoas que estão ao nosso redor, né? Não que você tenha esse poder para mudar as pessoas, mas elas vão perceber que há algo de diferente em você, que você, tipo assim, parece que você não tem problema, né? Aí eu estou falando de uma paz que não vem do homem, é uma paz que vem de Deus, porque ele mesmo diz que a paz que ele dá excede todo entendimento. O que é isso, Cláudia? Paz que Deus dá é mais ou menos assim, o mundo ele pode estar se acabando, pode estar desabando, o mundo pode estar em guerra, pode estar acontecendo tudo ao mesmo tempo, mas se Deus te deu essa paz que excede todo entendimento, a paz dele é como se você tivesse, como se você não tivesse passando por nenhum problema. É como se você não tivesse nesse mundo. Então, é essa paz que a gente tem que buscar. Porque quando a gente recebe essa paz, é uma coisa assim de forma automática. As pessoas ao nosso redor, em qualquer lugar que você for, vai ser uma coisa assim perceptível. A pessoa vai perceber e falar assim, nossa, olha, fulano parece que não tem problema. Tá o tempo todo sorrindo, não é um sorriso falso, sabe? Não é assim uma alegria falsa. Não, a alegria que Deus coloca no nosso coração, ela é verdadeira. E isso contagia as pessoas. E é disso que o mundo está precisando. De pessoas para contagiar com coisas boas e não com coisas ruins, negativas. Entendeu, gente? Dá um oi aí. Vocês congelaram? Me fala aí o que vocês pensam desse raciocínio. Concorda, não concorda? Ó, ali é a lua. Tá bem um amarelo assim, quase para laranja. Eu estou aqui sentada. Isso aqui é uma rua. Eu estou sentada exatamente no meio-fio. Ali, ó. De vez em quando eu faço umas lives caminhando pela cidade.
Já fiz live visitando cidades aqui na redondeza de Criciúma. Tem alguém aí, gente? Dá um oi aí. O que vocês têm de novo para falar? Como é que tá a vida para vocês? E assim, ó, só o fato de você vir pra cá e ficar olhando assim, ficar olhando pro céu, pra lua, vendo assim o vento, isso já melhora bastante a tua cabeça e o corpo também. Aqui, da forma que o calor tá, o que as pessoas fazem? Lógico, tem muitas que têm o seu ar-condicionado em casa, né? E preferem não sair, se tem oportunidade de não sair, por exemplo, pessoas que trabalham em casa, ou que já são aposentadas, ou pessoas que já são assim de idade. Eles preferem ficar em casa curtindo o ar-condicionado, porque realmente o negócio tá punk fora de casa. E às vezes também dentro de casa tá um forno. Então, eles geralmente vão pro parque, né? Tem uns parques aqui grande, vão praticar esporte, vão jogar bola, jogar vôlei, fazer caminhada, andar de bicicleta. Tem pessoas que reúnem amigos, geralmente assim, ao redor da mesa, do quintal, para bater papo descontraído, para beber, para comer, para poder passar aí essa temporada de calor. Logo, logo chega o frio daqui de Criciúma. Eu confesso que eu estou na expectativa para saber como que é o frio, como é que está sendo o frio aqui, porque eu fiquei cinco anos fora do país, né? Então eu não sei como é que está sendo o frio nesses últimos anos, mas aqui é assim, ou é 8 ou é 80. O sul do Brasil, principalmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul, quando é quente, né? Quando é calor, mas também quando é frio, é frio. Lógico que aqui, por exemplo, em Santa Catarina, tem os pontos mais altos, que a temperatura vai muito abaixo de zero, como São Joaquim, Urubici, Urupema, Bom Jardim da Serra, São Joaquim, já falei. Ali tem a serra, não sei se vocês conhecem aqui, a Serra do Rio do Rastro, que olha, é uma das 7 maravilhas do mundo. Realmente é muito lindo, porque é um ponto muito alto, é uma serra mesmo. E ela é chamada Serra do Rio do Rastro justamente porque pelas suas curvas, né? Do começo ao fim, da parte de baixo até o ponto final alto, são curvas e mais curvas. Tanto é que ela é bem perigosa porque é só uma para subir e uma para descer, né? E são muito estreitas, inclusive à beira assim da serra. Conforme você vai subindo, tem as montanhas, né? Aqueles paredão de pedra, e ali tem várias cachoeiras. Na época do frio, muitas pessoas assim, eles usam caminhoneiros, né? A maioria é carro pequeno, mas caminhoneiro também usa ônibus quando vai para outras cidades lá da serra. Mas eles evitam justamente por quê? Porque quando é na época de frio, como lá em cima a temperatura é muito baixa,
Então acaba, por exemplo, a água que desce por essas rochas, ela se espalha pelas estradas. Só que elas viram gelo, né? Elas congelam a estrada. E aí é onde acontecem os acidentes. Então, assim, ela acaba. Se a temperatura está muito baixa, e geralmente as pessoas que são daqui querem ir lá visitar, porque geralmente vai cair neve, porque a meteorologia, quando fala de neve na serra, vai o povo todo para poder ver neve, né? E aí é onde é o risco, porque para subir a serra, você corre o risco justamente de pegar a pista congelada. E a gente sabe que pneu de carro em gelo derrapa, né? E é onde acontece os acidentes. Mas quando cai a temperatura lá, aqui também cai. A gente sofre as consequências. Então, realmente, eu já cheguei a pegar aqui em Criciúma, quando eu saía de madrugada para fazer hora extra na empresa que eu trabalhava, era de doer a alma. Porque, assim, muito frio, abaixo de zero. Porém, não tem neve, mas já chegou a ter geada também. De amanhecer as gramas tudo branca de gelo, né? Não neve, mas de gelo. Já em São Joaquim, realmente, nessa região serrana, que eu falei, nessas cidades, realmente cai neve. Lógico que nada que se compara à Ásia, à Europa, aos Estados Unidos, mas para os próprios brasileiros aqui, né? E a gente está no Brasil, que é um país tropical, acaba chamando a atenção de pessoas, por exemplo, do Nordeste, do Centro-Oeste, né? De estados que realmente são quentes, acaba atraindo bastante turista nessa época do inverno, tanto para cá, para Santa Catarina, quanto para o Rio Grande do Sul, justamente por quê? Porque para eles é uma novidade, né? O Brasil, por exemplo, tem neve, mas vale a pena. Então, eu estou na expectativa para saber como é que vai ser o frio esse ano. Se for igual o calor, praticamente bastante agasalho. Porque, olha, eu particularmente assim, eu amo mais o frio do que praticamente o verão. O inverno do que o verão. Por quê? O inverno, o frio, você pega os agasalhos, sai catando tudo quanto é roupa, vai se vestindo, vai aquecendo o corpo. Agora, no calor, você vai fazer o quê? Tirar a roupa? Não dá, né? E aí você tá no trabalho, se tá em casa, beleza. Vai lá, toma 10 banhos frio para poder abaixar a temperatura do corpo, para amenizar um pouco o calor. Mas se você tá na rua, se você tá no trabalho, como que você vai fazer? Então, aí fica todo o corpo ali grudento de suor. Ah, é uma coisa assim, ó, uma nheca. Então eu amo frio. Eu acho que eu nasci na cidade errada. Gente, falar aí, vocês deixam eu falando sozinho. Querem fazer, ó, a lua como é que tá? Vermelha. Querem fazer alguma pergunta? Eu acredito que a maioria de vocês aí são novato aqui, né? O que tem ajudado bastante na questão do YouTube. Agora essa forma de fazer a live, porque antigamente não era assim. Então acaba atingindo um público maior. É como se fosse o shorts, né? Então isso tem ajudado bastante. Antigamente eu fazia acho que é horizontal, na posição de vídeo mesmo, e tinha um alcance muito pequeno. Então, assim, muito pouquíssima visualização. Aí agora que o YouTube abriu, né, esse tipo de live, então isso daí ajuda bastante, porque alcança bastante gente. Mas não adianta nada deixar aqui falando sozinha sem vocês participarem no chat. Uhum. Mas é isso. Eu acho que já falei um pouquinho. Eu acho que só queria
talvez desabafar um pouquinho, contar um pouquinho assim do como foi o meu dia hoje, que afinal de contas, como eu falei, é bom a gente desabafar, é bom a gente colocar um pouco para fora aquilo que tá nos incomodando, né? Eu acho que para evitar de problemas maiores, em questão assim, psicologicamente, eu acho que é muito importante o ser humano procurar sempre desabafar, sempre se abrir, sempre conversar. Às vezes falar o que está acontecendo, às vezes abrir o seu coração. Lógico que você não vai abrir o seu coração com qualquer pessoa, muito menos em rede social, né? Porque vida pessoal é uma coisa, vida social é outra. Não vou vir para cá, para a tela, para ficar contando os meus problemas pessoais, porque ninguém vai poder me ajudar. Mas o que a gente pode assim compartilhar é sempre bom, porque isso acaba tipo tirando um pouco um peso, né, que você carrega. E quando você tem pessoas assim para te ouvir, nem que seja para desabafar mesmo, isso de certa forma acaba amenizando um pouco, né, esse fardo, esse peso que a gente às vezes tenta carregar sozinho e não consegue. Então, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental. Saúde psicológica é muito importante. Dar menos ouvido para cargas negativas, coisas negativas, pessimismo, e procurar se encher mais de coisas positivas. Eu, por exemplo, quando eu não estou assim muito bem, eu procuro me alimentar de coisas boas, palavras boas, né? Até mesmo em questão assim de música, eu procuro ouvir louvores, né, de adoração, que isso dali já ameniza bastante coisa, já tira muita coisa ruim. Então, quando eu tô meio assim, que eu tô vendo que o negócio não tá bom, aí eu vou para os pés do único que pode também arrancar essas cargas negativas, me tirar essas coisas ruins, né? E aí melhora. Então, uma dica aí para vocês. Se tá difícil, sozinho, conselho que eu posso dar para vocês: corre para os pés de Jesus. Porque se ele não fizer, ninguém mais pode fazer. E eu garanto com toda certeza que ele é o único que pode fazer. Infinitamente mais. E com relação, por exemplo, à questão que eu estava falando, né, de depressão. O que acontece? É muito perigoso o ser humano colocar a sua expectativa e a sua esperança em coisas e pessoas. Isso é um grande erro que o ser humano pode cometer na vida. É colocar a esperança dele, da vida dele, nas mãos de pessoas ou de coisas. De achar que, se eu comprar uma casa melhor, eu vou ser feliz. Se eu comprar um carro do ano, eu vou ser feliz. Se eu buscar tal pessoa, eu vou ser feliz. Não, não, não. A felicidade, primeiro, ela tem que estar dentro de você. Ninguém é responsável por fazer você feliz ou infeliz. Primeiro, a felicidade tem que estar dentro de você. Daí, o resto é consequência. Mas buscar nas coisas, nas pessoas, a tua verdadeira felicidade, isso é um grande erro. Por quê? Porque pessoas decepcionam. Nem sempre a gente vai encontrar no nosso caminho pessoas boas. Vai sempre ter pessoas boas e pessoas ruins. Pessoas boas para agregar, para somar, né? Mas pessoas ruins para nos ensinar, né, alguma coisa. Então a gente tem que estar sempre atento para esses dois tipos de pessoas, que são os únicos dois tipos de pessoas que realmente existem na face da Terra: os bons e os maus. Os maus me ensinam a não ser como eles são. E as pessoas boas, eu procuro absorver aquilo que eu acho de interessante, que eu acho que realmente é viável, né, que vai me fazer bem, e eu pego para minha vida como exemplo. Mas as coisas ruins, não. Então, assim, a partir do momento que eu deposito a minha esperança e a minha confiança em coisas e pessoas, eu acabo me decepcionando, né? Porque, assim, nem sempre a pessoa vai ser exatamente 100%
boa com você. Em algum momento ela vai pisar na bola, em algum momento ela vai dar um deslize. E ali, se você colocou a tua confiança nela, o que você vai fazer? Você vai desabar. Por quê? Porque, confiei em fulano, mas fulano me decepcionou. Fulano não é nada disso que eu pensava. Então, assim, é errado. Não coloca a confiança e a esperança de vocês em coisas e pessoas. Não. Se tem um lugar para vocês colocarem a esperança de vocês e a confiança, em Deus. É o único que não te decepciona, é o único que vai sempre tratar a verdade, nunca vai te falar mentira, nunca vai ouvir da boca dele palavras negativas. Você não pode, você não consegue, você isso, você aquilo. Sempre palavras te colocando para baixo. Não. Se tem uma pessoa que você tem que buscar se aproximar, é de Deus. Porque ele está o tempo todo se manifestando, ele está o tempo todo falando, e sempre ele fala aquilo que é melhor para você. Sempre ele vai te falar um não, porque ele sabe que aquele não vai salvar a tua vida. Porque muitas das vezes a gente busca em pessoas sempre aprovação. Olha, eu quero ser aprovado. Eu vou falar, é mais fácil falar com as pessoas, principalmente com aqueles falsos amigos, né? Que vai falar muitas das vezes coisas que você quer ouvir, mas não de fato que você precisa ouvir e que não é para o teu bem. Então esse tipo de pessoa, eu sinceramente, eu sou uma pessoa que, se for para ter falsos amigos do meu lado, que só vai falar aquilo que eu quero ouvir, para satisfazer o meu ego, para me deixar, olha, não, porque tu é boa, não, porque tu é isso, tu é aquilo. Não, esse tipo de pessoa eu quero distância. Porque em algum momento da minha vida elas vão me decepcionar. Então, eu tenho que colocar só os meus olhos no único lugar, no único que não me decepciona, no único que vai sempre me falar a verdade, mesmo que ela vai doer, mas ele vai sempre me mostrar aonde que eu estou errada, e aonde que eu também estou certa, o que eu preciso fazer para melhorar como ser humano. Então, se tem essa pessoa, é somente Deus. O resto é resto. Nós somos criaturas, nós somos todos iguais, né? Nós somos seres humanos aptos a errar e acertar. Nem sempre a gente vai errar, mas também nem sempre a gente vai acertar. Mas se a gente colocar os nossos olhos nele, o resto é resto, entendeu? Mas é isso, galera. Acredito que eu já falei muito, como sempre. Eu agradeço aí pela participação de vocês. Obrigado pela inscrição. Obrigado pela participação no chat, pelo oi de vocês. Sejam todos bem-vindos. Se você ainda não é inscrito, aproveita aí e se inscreve. Se quiser compartilhar aí nas redes sociais, compartilha com seus amigos. Não esqueça de deixar o seu like, de deixar os seus comentários. E vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Boa noite aí para vocês. Paz no coração de vocês e alegria também. Força na peruca, não deixa a peteca cair, porque a vida vale a pena ser vivida, desde que seja de forma saudável, né? Então, e sempre acredite, dias melhores virão. Não importa o quanto que ele demore, mas dias melhores sempre virão. Fique na paz. Beijo no coração.